Isabel Collins nunca imaginou que suas sandálias de noiva sairiam voando pelos ares da Feira da Boa Vista numa manhã ensolarada de sábado. Muito menos que seria ali, entre barracas de frutas e o cheiro inconfundível de tapioca fresquinha, que encontraria o amor da sua vida. Mas a vida tem dessas ironias deliciosas. Às vezes, você precisa correr do lugar errado para esbarrar exatamente onde deveria estar. 3 horas antes, Isabel estava diante do espelho da sacristia da Igreja do Rosário, observando o reflexo de uma mulher que não reconhecia. O vestido de renda francesa custara mais que 2 anos de faculdade, mas pesava em seus ombros como uma armadura que ela nunca havia escolhido vestir. Os dedos tremiam enquanto ajustava o véu, e não era de nervosismo pré-nupcial, era puro pavor. "Você está linda, minha filha", disse Vera Collins, sua mãe, entrando no quarto com o sorriso protocolar que usava em eventos sociais. "Renato é um bom partido. Pai ficaria orgulhoso." Mas Isabel não se sentia linda. Sentia-se sufocada. Os últimos meses haviam sido uma sucessão de decisões tomadas por Renato. O local da lua de mel, Punta Cana é mais adequado para nossa posição social, o apartamento onde morariam, próximo ao escritório, claro, até mesmo o cardápio da festa. Nada muito regional, algo mais sofisticado. O momento decisivo chegou quando Carolina, sua irmã influenciadora, apareceu com o telefone na mão. "Isa, você viu? Renato postou uma foto nossa no Instagram dele com a legenda: 'Minha futura cunhada já entendeu quem manda na família.'" Que fofo, né? Isabel sentiu o estômago virar. Pegou o celular e viu a foto. Carolina fazendo pose, enquanto Renato sorria com aquele ar de proprietário que ela conhecia bem demais. Nos comentários, ele respondia às felicitações dos amigos com frases como "é assim mesmo, tem que educar desde cedo" e "mulher precisa de pulso firme". Foi então que tudo ficou cristalino. Não era nervosismo, era seu instinto gritando que ela estava prestes a repetir o erro da mãe, que viveu 30 anos sendo a boneca de porcelana perfeita do marido controlador. "Mãe", disse Isabel tirando os brincos de pérola, "não posso fazer isso." "Como assim não pode? Os convidados já estão." "Não posso casar com ele." Isabel começou a levantar o vestido procurando uma saída. "Desculpe, mas não posso." E saiu correndo, literalmente. Pelos corredores da igreja, pelo estacionamento, pelas ruas de Recife, até que suas pernas a levaram instintivamente para o único lugar onde sempre se sentia em casa: a Feira Livre. Foi assim que Isabel Collins, descalça, com vestido de noiva esvoaçante e lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto, chegou à barraca do seu Joaquim procurando morangos. Precisava fazer alguma coisa com as mãos, alguma coisa que fizesse sentido. E fazer os famosos morangos do amor da doceria sempre a acalmava. "Moça, você tá bem?" perguntou seu Joaquim preocupado. "Estou ótima", respondeu Isabel, tentando soar convincente. "Só preciso dos seus melhores morangos." Foi nesse momento que uma voz masculina, divertida e levemente sarcástica, ecoou atrás dela. "Pelo amor de Deus, o que aconteceu aqui? Algum filme da Globo está sendo gravado? Ou você realmente fugiu do próprio casamento?" Isabel se virou e deu de cara com o homem mais elegante que já havia visto na vida. Terno azul marinho impecável, cabelos perfeitamente alinhados, óculos de grife que não conseguiam esconder olhos verdes incrivelmente espertos. Ao lado dele, um bulldog francês usava uma coleira de couro que provavelmente custava mais que o salário mensal da maioria das pessoas. "Desculpe", disse ela, tentando recuperar a dignidade, "mas isso não é da sua conta." "Tem razão", ele concordou, mas o sorriso não saiu dos lábios. "Mas devo confessar que em 34 anos de vida, nunca vi uma noiva comprando morangos numa feira livre. Isso definitivamente desperta curiosidade." Isabel o encarou com mais atenção. Havia algo nele que não batia com o visual de playboy milionário.
Talvez fosse a maneira como cumprimentou seu Joaquim pelo nome, ou como o bulldog parecia perfeitamente à vontade entre as barracas da feira. E você? O que um homem de terno italiano faz numa feira livre numa manhã de sábado? Ah, isso é culpa da minha avó. Ele riu, e Isabel percebeu que o riso era genuíno. Nininha Frazão acha que todo mundo que tem dinheiro deveria saber quanto custa 1 quilo de batata. Segundo ela, isso mantém os pés no chão. Frazão? Isabel franziu a testa. Como em Frazão Motors? Gentil Frazão para servi-la. Ele fez uma reverência exagerada que arrancou o primeiro sorriso sincero de Isabel em meses. E você é? Isabel Collins, da doceria Colher de Afeto. Ah, então você é a famosa Isabel dos Morangos do Amor, ele exclamou. Nininha vive falando da sua doceria. Segundo ela, você faz milagres com açúcar e carinho. Isabel sentiu as bochechas corarem. Sua avó é muito gentil. Gentil sou eu, ele piscou. Ela é teimosa e manipuladora, mas tem bom gosto para doces. Nesse momento, Freud, o bulldog, decidiu que Isabel merecia uma investigação mais próxima e começou a farejar a barra do vestido de noiva. A situação era tão absurda que Isabel não conseguiu segurar a gargalhada. Freud, deixe a moça em paz, disse gentil, mas estava rindo também. Freud? Como psicanalista? Sim, ele também tem teorias muito interessantes sobre o comportamento humano. Principalmente sobre por que alguém fugiria do próprio casamento para comprar morangos. Isabel parou de rir e o encarou seriamente. Havia algo naqueles olhos verdes que a fazia sentir como se ele realmente a visse. Não a filha rebelde dos Collins, não a ex-noiva escandalosa, mas ela mesma. Talvez, disse ela devagar, porque algumas pessoas demoram um pouco mais para descobrir o que realmente querem da vida. E você descobriu. Isabel olhou ao redor da feira. As cores vibrantes das frutas, o som das conversas animadas, o cheiro familiar de especiarias e flores. Depois olhou para Gentil, que a observava com uma expressão que misturava curiosidade e algo que ela não conseguia definir. Estou começando a descobrir, respondeu, pegando o saco de morangos das mãos de seu Joaquim. Então, disse Gentil, tirando a carteira, permita-me pagar pelos morangos. Considere um investimento no seu processo de autodescoberta. Não precisa, insisto. E se não for pedir muito... Ele hesitou por um momento, como se não estivesse acostumado a ser vulnerável. Gostaria muito de provar esses famosos morangos do amor um dia desses. Isabel sentiu algo estranho acontecer em seu peito. Uma leveza que não sentia há anos. A doceria fica na Rua do Bom Jesus. Estamos sempre abertos. Perfeito. Gentil sorriu. Até breve, então. Isabel Collins, da Colher de Afeto. Enquanto caminhava para casa, ainda descalça, mas com o coração curiosamente leve, Isabel não fazia ideia de que aquele encontro casual mudaria completamente o rumo da sua vida. E muito menos que Gentil Frazão, naquele exato momento, estava cancelando todos os compromissos do fim de semana para descobrir tudo o que podia sobre a mulher mais intrigante que já havia conhecido. Na segunda-feira seguinte, a doceria Colher de Afeto estava um caos absoluto. Não pelo escândalo do casamento cancelado, embora metade de Recife estivesse comentando sobre isso, mas porque a demanda pelos morangos do amor havia simplesmente explodido. Isabel tem fila na porta desde as 6 da manhã, exclamou Paulinho, o funcionário da doceria, que havia chegado para encontrar uma multidão ansiosa. Parece que todo mundo resolveu que precisa desesperadamente de amor na forma de sobremesa. Isabel, que mal havia dormido pensando no encontro com Gentil, tentava entender o fenômeno enquanto preparava a 10ª bandeja do dia. Dona Hilda, sua avó, observava tudo com um sorriso misterioso. Vovó, você sabe alguma coisa sobre isso? Perguntou Isabel, desconfiada. Eu? Imagina, minha filha. Só comentei com algumas amigas do grupo de oração que você estava fazendo uns doces especiais.
E talvez tenha mencionado para Dona Jurema da farmácia, e para seu Antônio do banco, e para... Vovó, que foi? Uma pessoa não pode estar orgulhosa da neta? Dona Hilda riu, mexendo uma panela de brigadeiro. Além do mais, Santo Antônio está trabalhando pesado por aqui. Sente no ar. Isabel balançou a cabeça divertida. Sua avó sempre atribuía tudo ao santo casamenteiro, mas havia algo mais acontecendo. Desde sábado, ela se sentia diferente, mais leve, mais ela mesma. Como se fugir do altar tivesse desbloqueado uma versão de si que estava adormecida há anos. Isa, Tânia, sua melhor amiga, apareceu na cozinha com um sorriso maroto. Tem um cara lá fora que está causando um rebuliço interessante entre as clientes. Como assim? Digamos que ele destoa um pouco do público habitual da doceria. Terno de grife, carro que parece saído de filme e um bulldog que está sendo mais paparicado que criança em shopping. O coração de Isabel disparou. Gentil! Ah, então você já conhece o galã misterioso. E eu achando que você ia ficar solteira para sempre depois daquela fuga cinematográfica. Isabel secou as mãos no avental e respirou fundo. Não sabia por que estava nervosa. Afinal, ele havia dito que viria provar os doces. Mas havia algo na antecipação daquele encontro que a deixava estranhamente agitada. Quando saiu da cozinha, o viu imediatamente. Gentil estava de pé ao lado de uma mesa, observando o movimento da doceria com interesse genuíno. Trajava um terno mais casual, mas ainda assim elegante, e parecia completamente à vontade, mesmo sendo claramente o homem mais bem vestido num raio de 5 quarteirões. Freud estava sendo adorado por um grupo de crianças, e Isabel sorriu ao perceber que o bulldog parecia gostar da atenção. Você veio, disse ela, se aproximando. Promessa é dívida. Gentil sorriu. E confesso que fiquei curioso para ver o lugar que faz uma mulher preferir estar aqui a estar numa igreja se casando. Isabel sentiu as bochechas corarem. Não foi bem assim. Relaxe, não estou julgando. Na verdade, acho que foi a decisão mais corajosa que já vi alguém tomar. Ele fez uma pausa, estudando o rosto dela. Como você está? Imagino que os últimos dias não foram exatamente tranquilos. A pergunta era simples, mas a forma como ele a fez, com sincera preocupação, sem curiosidade mórbida, tocou Isabel de uma maneira inesperada. Estou bem, surpreendentemente bem, na verdade. Ela gesticulou ao redor da doceria. Isso aqui me mantém centrada, e os doces parecem estar ajudando outras pessoas também. Sobre isso, Gentil baixou a voz. Posso perguntar qual é o segredo dos morangos do amor? Porque, pelo que estou vendo, metade da cidade está viciada neles. Isabel riu. Quer a resposta oficial ou a verdadeira? Sempre prefiro a verdade. A verdadeira é que são morangos frescos, chocolate belga, um toque de licor de rosas e muito carinho. A oficial, segundo minha avó, é que Santo Antônio abençoa cada fornada. E você acredita na versão oficial? Isabel olhou para Dona Hilda, que estava explicando animadamente para um grupo de senhoras a importância de rezar 3 Ave-Marias antes de comer qualquer doce romântico. Digamos que não descarto nenhuma possibilidade. Ela sorriu. Quer provar? Com certeza. Mas, primeiro, Gentil hesitou, como se estivesse reunindo coragem. Gostaria de fazer um pedido um pouco inusitado. Qual? Posso trazer minha avó aqui? Ela está literalmente me enlouquecendo desde que soube que conversei com você na feira. Aparentemente vocês duas são praticamente melhores amigas nas conversas dela. Isabel gargalhou. Claro, Dona Hilda ficaria encantada. Elas podem trocar receitas e teorias sobre Santo Antônio. Perfeito. E talvez... Ele olhou diretamente nos olhos dela. Você pode me contar a história completa de como acabou na feira naquele dia. Tenho a impressão de que há muito mais coisa por trás daquela fuga. Havia algo na forma como ele pediu, não invasivo, mas genuinamente interessado, que fez Isabel querer compartilhar. Há quanto tempo alguém demonstrava interesse real em conhecê-la?
não apenas em encaixá-la em algum molde pré-concebido. Tudo bem, concordou, mas é uma história longa. Tenho tempo. Nesse momento, uma comoção do lado de fora chamou a atenção de todos. Através da vitrine, Isabel viu um carro de luxo parar em frente à doceria e uma mulher loira, impecavelmente vestida, sair dele com uma expressão que misturava surpresa e irritação. Merda, murmurou gentil. O quê? Micheline, minha ex-namorada. Ele suspirou. E pelo jeito como está olhando para cá, ela não está feliz. Isabel sentiu uma pontada estranha no estômago. Ciúme? Não, impossível. Ela mal conhecia Gentil. Micheline entrou na doceria como quem entra em cena. Todos os olhares se voltaram para ela automaticamente. Era o tipo de mulher que Isabel sempre havia invejado secretamente. Alta, elegante, com aquela confiança natural de quem nunca precisou questionar seu lugar no mundo. Gentil, querido! Ela exclamou, indo direto até ele com um sorriso que não chegava aos olhos. Que surpresa encontrá-lo aqui, e em ambiente tão pitoresco. O tom condescendente não passou despercebido por Isabel, nem pela irritação que passou rapidamente pelos olhos de Gentil. Micheline, ele cumprimentou friamente. Isabel, esta é Micheline Vasconcelos. Micheline Isabel Collins, proprietária da doceria. Ah, a fugitiva! Micheline sorriu com malícia mal disfarçada. Todo mundo está comentando sobre seu drama conjugal. Que corajoso da sua parte recomeçar assim, fazendo docinhos. Isabel sentiu a raiva subir, mas antes que pudesse responder, Dona Hilda apareceu ao lado dela como um anjo da guarda indignado. Moça, disse a avó com voz doce, mas perigosa, na minha doceria não se falta com respeito com ninguém. Se não veio com boas intenções, a porta é ali mesmo. Micheline pareceu surpresa com a reação da idosa, mas se recompôs rapidamente. Claro, desculpe, só vim cumprimentar Gentil. Não sabia que ele tinha novos interesses. Micheline, Gentil disse com voz firme, Isabel é minha amiga, e mesmo que fosse qualquer outra coisa, não seria da sua conta. A tensão no ar era palpável. Isabel se sentia como se estivesse assistindo a um duelo de elegância e educação, onde as palavras eram armas afiadas. Bem, Micheline sorriu novamente. Preciso ir. Tenho uma reunião sobre a campanha beneficente que estou organizando. Gentil, você ainda pretende participar, não é? Sua empresa sempre foi uma das maiores colaboradoras. Era uma jogada inteligente, Isabel reconheceu. Micheline estava lembrando Gentil dos laços que ainda os conectavam, do mundo social que compartilhavam. Vamos conversar sobre isso depois, ele respondeu diplomaticamente. Depois que Micheline saiu, o clima na doceria demorou alguns minutos para voltar ao normal. Gentil parecia visivelmente incomodado. Desculpe por isso, disse ele para Isabel. Micheline pode ser complicada. Todos temos ex-namorados complicados. Isabel respondeu, tentando soar despreocupada. Faz parte da vida. Mas por dentro, uma pequena voz sussurrava que talvez Gentil vivesse num mundo muito diferente do dela. Um mundo onde ex-namoradas pareciam saídas de revista e organizavam campanhas beneficentes, enquanto ela mal havia conseguido sair de um noivado desastroso. Isabel, Gentil tocou levemente no braço dela. Não deixe que ela te incomode. Micheline tem o dom de fazer todo mundo se sentir inadequado. É uma especialidade dela. Não estou incomodada, mentiu Isabel. Está sim, e entendo perfeitamente. Ele suspirou. Que tal marcarmos um momento mais tranquilo para conversarmos, longe de interferências externas? Isabel hesitou. Havia algo em Gentil que a atraía intensamente, mas também a assustava. Talvez fosse justamente a intensidade da atração. Ou talvez fosse o medo de mais uma vez se envolver com alguém de um mundo que não era o seu. Tudo bem, concordou finalmente. Mas em território neutro, e Freud pode vir junto. Gentil sorriu, o primeiro sorriso genuíno desde que Micheline havia aparecido.
Combinado, Freud é um excelente chaperone. Enquanto ele se despedia e saía da doceria, Isabel não conseguia tirar os olhos da figura dele. Havia algo acontecendo entre eles, algo que não conseguia definir, mas que a deixava ao mesmo tempo animada e apavorada. Dona Hilda apareceu ao lado dela, seguindo o mesmo olhar. Esse aí é problema, viu, filha? Por quê, vovó? Por quê? A avó sorriu marota. Santo Antônio está trabalhando dobrado com vocês dois. E quando ele se empenha assim, é porque vem coisa grande por aí. Isabel balançou a cabeça, rindo, mas não conseguiu ignorar o frio na barriga que as palavras da avó provocaram. Problema mesmo era que ela estava começando a torcer para que Dona Hilda estivesse certa. A caminhada matinal no Parque da Jaqueira havia sido ideia de Tânia, que insistia que Isabel precisava arejar a cabeça antes do encontro com Gentil naquela tarde. Mas Isabel mal conseguia se concentrar no que a amiga falava. Sua mente estava ocupada demais, revisitando cada detalhe da conversa de segunda-feira. Terra para Isabel! Tânia parou de caminhar e acenou as mãos na frente do rosto da amiga. Você não ouviu uma palavra do que eu disse nos últimos 10 minutos. Ouvi sim. Você estava falando sobre coisas. Eu estava te contando que Renato está espalhando pela cidade que você teve um surto pré-matrimonial e que está disponível para conversar quando você recuperar o juízo. O babaca está tentando salvar a própria imagem às suas custas. Isso chamou a atenção de Isabel. Ele está fazendo o quê? Exatamente o que você ouviu. Segundo Carolina, que por sua vez soube pela assessora dela, Renato está se fazendo de vítima compreensiva. O noivo abandonado que ainda está disposto a perdoar a noiva desequilibrada. Isabel sentiu a raiva familiar subir pelo peito. Era tão típico do Renato transformar a situação para que ele saísse como o herói da história. E tem mais, Tânia continuou. Sua mãe está apoiando a versão dele. Aparentemente, vocês duas apenas precisam de um tempo para esfriar a cabeça. Minha mãe disse isso? E seu pai está furioso com o prejuízo financeiro. A festa, o buffet, a igreja. Segundo ele, você precisa assumir suas responsabilidades como adulta. Isabel parou de caminhar. Durante anos, havia se curvado às expectativas da família, moldando sua vida de acordo com o que eles consideravam apropriado. O noivado com Renato havia sido mais uma decisão familiar do que sua. E agora, quando finalmente havia tido coragem de escolher por si mesma, eles queriam forçá-la de volta ao molde. Sabe o que é o pior? Disse ela, sentando-se numa das barracas de tapioca que ficavam próximas ao parque. Durante anos, eu achei que eles se importavam comigo, que queriam o melhor para mim. E eles querem. Tânia se sentou ao lado. Só que o melhor na cabeça deles é você sendo a filha perfeita que não causa problemas e se casa com quem eles aprovam. Mas eu não quero ser perfeita, Tânia. Quero ser real. E o que tem de mais real que estar apavorada com um encontro com um cara que você acabou de conhecer? Isabel riu apesar de tudo. Você tem um ponto. Claro que tenho. E deixa eu te falar uma coisa. Se esse Gentil for metade do homem que parece ser, ele não vai se importar nem um pouco com o drama da sua família. Homem que presta, reconhece mulher que presta. Naquela tarde, Isabel se arrumou 3 vezes antes de decidir que estava boa o suficiente. Havia escolhido um vestido simples, amarelo como os ipês que floresciam pelas ruas de Recife, e sandálias baixas que permitiriam caminhar confortavelmente. Nada muito elaborado, mas que a fazia sentir ela mesma. O encontro seria no Marco Zero, local que Gentil havia sugerido por ser democrático, nem muito sofisticado, nem muito informal. Isabel chegou alguns minutos antes do horário combinado e ficou observando o movimento do Recife antigo, os turistas tirando fotos, os artistas de rua apresentando seus talentos. Pontualidade, gosto disso numa mulher. Ela se virou e encontrou Gentil caminhando em sua direção, Freud trotando ao lado. Desta vez,
Ele havia trocado o terno por uma camisa social azul clara e calça jeans escura. Elegante, mas descontraído. O coração de Isabel deu uma pequena cambalhota involuntária. Pontualidade é sinal de respeito, respondeu ela. Minha avó sempre dizia isso. Sua avó parece ser uma mulher sábia. Freud está ansioso para revê-la, aliás. Ele não parou de procurar por você na doceria ontem. Isabel se abaixou para fazer carinho no bulldog, que correspondeu com entusiasmo. Oi, Freud! Como você está, lindão? Gentil observou a interação com um sorriso que Isabel não conseguiu interpretar. Ele tem bom gosto para pessoas, comentou. Nunca vi Freud se apegar a alguém tão rapidamente. Animais sentem nossa energia. Isabel se levantou. Ele deve perceber que eu gosto dele. Deve ser isso, Gentil concordou, mas havia algo mais no tom da voz dele. Eles começaram a caminhar pela área do Marco Zero, e Isabel se surpreendeu com a facilidade da conversa. Gentil era engraçado sem tentar ser o centro das atenções, inteligente sem ser pedante, interessado sem ser invasivo. Pode parecer curiosidade mórbida, disse ele depois de alguns minutos, mas você se arrepende de ter fugido, digo. Isabel pensou cuidadosamente antes de responder. Não. Me arrependo de ter demorado tanto para fazer isso e de ter magoado pessoas no processo. Embora, pensando bem, acho que magoei mais o orgulho do que os sentimentos. Como assim? Renato ficou bravo porque foi publicamente rejeitado, não porque perdeu o amor da vida dele. Meus pais ficaram constrangidos com o escândalo, não preocupados com minha felicidade. E minha mãe... Bem... Minha mãe estava mais interessada em garantir que os docinhos do casamento não fossem desperdiçados. Gentil parou de caminhar e a encarou. Sério? Sério. No dia seguinte, ela ligou para saber se eu poderia pelo menos fazer os docinhos para ela servir no chá das amigas dela. Para não perder o investimento foram as palavras exatas. Jesus Cristo. Pois é. Foi aí que eu tive certeza de que havia tomado a decisão certa. Uma família que se preocupa mais com docinhos e constrangimento social do que com o fato de a filha estar infeliz a ponto de fugir do próprio casamento. Bem, talvez não seja uma família que mereça tanto sacrifício. Eles se sentaram num dos bancos próximos ao rio. Freud se deitou aos pés de Gentil, parecendo perfeitamente confortável. E você? Isabel perguntou. Alguma vez já teve que tomar uma decisão que decepcionou toda a família? Gentil riu, mas não havia humor no som. Várias vezes. Minha família acha que eu deveria estar casado há anos, produzindo herdeiros para o império automobilístico dos Frazão. E por que não está? Porque ainda não encontrei alguém que me ame pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Ele olhou para o rio, a expressão ficando mais séria. Minha última namorada, Micheline, que você conheceu ontem, terminou comigo, porque eu me recusei a investir numa empresa dela sem fazer uma análise financeira adequada. Segundo ela, se eu realmente a amasse, confiaria nela cegamente. Ah, é. E minha avó, que você ainda vai conhecer, vive me apresentando moças de família que mal conseguem manter uma conversa de 5 minutos sem mencionar quanto dinheiro o pai delas tem. Deve ser solitário, Isabel disse suavemente. É, muito, ele a olhou. Por isso fiquei tão intrigado com você. Uma mulher que foge do próprio casamento para comprar morangos numa feira livre não é exatamente o tipo de pessoa que eu costumo conhecer. E isso é bom ou ruim? Definitivamente bom. Muito bom. Havia algo na forma como ele disse isso que fez o coração de Isabel acelerar. Eles se olharam por um momento e ela sentiu que algo estava mudando entre eles, ficando mais intenso, mais real. Gentil, começou ela, mas foi interrompida por uma voz feminina e animada. Meu Deus, Isabel Collins! Eles se viraram e viram Carolina, a irmã de Isabel, se aproximando com uma câmera na mão e um sorriso que Isabel conhecia bem demais. O sorriso de quem farejou uma oportunidade de conteúdo para as redes sociais. Carol, Isabel suspirou. O que você está fazendo aqui?
gravando conteúdo sobre os pontos turísticos do Recife para o meu canal. Mas que coincidência incrível te encontrar aqui. E com... Ela olhou para Gentil com interesse óbvio. Companhia tão interessante. Carolina, este é Gentil. Gentil, minha irmã Carolina. Ah, o famoso Gentil. Carolina bateu palmas. Mamãe e papai estão loucos para te conhecer. Você é realmente o dono da Frazão Motors, porque eu estava pensando em fazer uma parceria com uma marca de carros de luxo e... Carol, Isabel interrompeu, constrangida. Não é assim que as coisas funcionam. Relaxa, maninha. Estou só sendo sociável. Carolina se virou para Gentil com um sorriso encantador. Você não se importa se eu postar uma foto nossa, né? Meus seguidores vão amar conhecer o homem que conquistou minha irmã. Isabel sentiu o rosto pegar fogo. Carolina! Na verdade, Gentil disse com educação mas firmeza, prefiro não aparecer em redes sociais. Questão de privacidade mesmo. Carolina pareceu genuinamente chocada. Sério? Mas você perderia uma exposição incrível. Eu tenho mais de 200 mil seguidores. Tenho certeza de que são muito fiéis. Gentil sorriu diplomaticamente. Mas mesmo assim, prefiro manter minha vida pessoal longe da internet. Isabel se apaixonou um pouco mais ali mesmo. Em 5 minutos, Gentil havia demonstrado mais respeito por seus limites do que Renato em 2 anos de relacionamento. Bem, Carolina guardou a câmera com uma careta de desapontamento. Vocês não sabem o que estão perdendo. Mas tudo bem. Isa, mamãe quer falar com você. Sobre o Renato. O clima mudou instantaneamente. Isabel sentiu o estômago se contrair. O que sobre o Renato? Ele apareceu em casa ontem. Falou com o papai por quase 2 horas. Estão planejando alguma coisa para vocês dois conversarem como adultos. Carolina fez aspas no ar. Achei melhor te avisar. Que tipo de coisa? Não sei exatamente, mas papai estava falando algo sobre responsabilidades financeiras e reparação de danos. E mamãe concordou que vocês precisam se resolver. Isabel sentiu a raiva familiar subir, mas desta vez misturada com uma determinação que não sentia há muito tempo. Diga para eles, disse ela com voz firme, que eu não tenho nada para resolver com Renato. E que se eles querem falar comigo, sabem onde me encontrar. Isa, não, Carol, acabou. Eu não vou mais ser empurrada para decisões que não quero tomar só para manter a paz familiar. Carolina pareceu surpresa com a firmeza na voz da irmã. Tá bom, eu falo, mas você sabe como eles são. Sei, e é exatamente por isso que não vou ceder. Depois que Carolina se foi, Isabel e Gentil ficaram alguns minutos em silêncio. Ela estava visivelmente abalada, e ele pareceu perceber que ela precisava de um momento para se recompor. Sua família é... intensa, ele comentou finalmente. Essa é uma forma educada de dizer controladora e interesseira. Isabel suspirou. Desculpe por isso. Deve ser estranho para você que tem uma família que pelo menos se preocupa genuinamente. Não idealize minha família, Isabel. Nininha pode ser amorosa, mas ela também tem suas próprias ideias sobre como minha vida deveria ser. E quanto ao meu irmão Beto, Gentil balançou a cabeça. Digamos que disfunção familiar é algo universal. Como assim? Beto tem 32 anos e nunca trabalhou seriamente na vida. Vive tentando conseguir um cargo na empresa sem merecer. E quando finalmente consegue uma oportunidade, sempre encontra uma forma de estragar tudo. Gentil riu sem humor. Na semana passada, ele convenceu uma cliente a comprar um carro que já havia sido vendido. Porque não se deu ao trabalho de verificar o estoque. Nossa! E ainda teve a cara de pau de dizer que foi culpa do sistema de informática. Nininha sempre o defende dizendo que cada um tem seu tempo, mas às vezes eu me pergunto se Beto vai amadurecer algum dia. Isabel observou a expressão de Gentil enquanto ele falava sobre o irmão. Havia frustração ali, mas também uma tristeza genuína. Como se ele carregasse o peso de tentar ser filho e irmão perfeito para compensar as falhas de Beto. Deve ser difícil carregar a responsabilidade da empresa sozinho. Disse ela suavemente. É,
especialmente porque não foi exatamente uma escolha. Quando meu pai morreu, há 5 anos, eu automaticamente virei o responsável por tudo. A empresa, Nininha, Beto. Às vezes sinto que nunca tive a chance de descobrir quem eu sou fora disso tudo. E quem você gostaria de ser? Gentil a olhou com uma expressão que misturava surpresa e gratidão, como se ninguém nunca tivesse feito essa pergunta antes. Sabe o que é engraçado? Eu nem sei mais. Faz tanto tempo que sou só o CEO da Frazão Motors, o neto responsável, o irmão que limpa as bagunças, que esqueci de pensar no que eu realmente quero. Bem, Isabel sorriu, talvez seja a hora de descobrir. Afinal, fugir de casamentos não é a única forma de recomeçar a vida. Às vezes, basta admitir que você não precisa ser perfeito para todo mundo. Você fala como se fosse fácil. Não é. Acredite, eu sei. Mas, ela hesitou, reunindo coragem. Talvez seja mais fácil quando você tem alguém que te aceita como você realmente é. Eles se olharam novamente, e desta vez Isabel não desviou o olhar. Havia algo acontecendo entre eles. Algo real e assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Isabel, Gentil disse suavemente, posso te fazer uma pergunta muito direta? Claro. Você sente isso também? Essa conexão? Porque eu não estou imaginando, estou? O coração de Isabel disparou. Não, você não está imaginando. Que bom, ele sorriu, porque eu estava começando a achar que tinha perdido completamente o juízo. Se você perdeu, então somos dois. Gentil estendeu a mão e Isabel a pegou sem hesitar. Os dedos deles se entrelaçaram naturalmente, como se já tivessem feito aquilo milhares de vezes. Então, disse ele, o que fazemos agora? Agora. Isabel sorriu, sentindo uma leveza no peito que não experimentava há anos. Agora, a gente para de pensar tanto e simplesmente deixa acontecer. E naquele momento, sentados num banco no Marco Zero do Recife, com Freud dormindo aos pés deles e o sol começando a se pôr sobre o rio, Isabel soube que sua vida havia mudado para sempre. Não porque havia encontrado um príncipe encantado que resolveria todos os seus problemas, mas porque havia encontrado alguém que a fazia querer ser a melhor versão de si mesma. O telefone de Isabel vibrou. Uma mensagem da mãe. Preciso falar com você urgentemente sobre Renato. Venha para casa hoje ainda. Isabel olhou para a tela, depois para Gentil e tomou uma decisão. Desligou o telefone. Problemas? Ele perguntou. Nada que não possa esperar até amanhã, ela respondeu, apertando a mão dele. Hoje eu só quero estar aqui. E pela primeira vez em muito tempo, Isabel Collins estava exatamente onde queria estar. A semana seguinte trouxe mudanças que Isabel nunca poderia ter previsto. A doceria Colher de Afeto estava oficialmente em falta de morangos, uma situação que beirava o absurdo em uma cidade onde a fruta sempre foi abundante. Isabel, é sério, não tem morango em lugar nenhum, exclamou Paulinho, chegando ofegante na doceria depois de percorrer 3 feiras diferentes. Seu Joaquim disse que o fornecedor dele aumentou o preço em 300% da noite para o dia. E olha só isso aqui. Ele mostrou uma reportagem no celular. Febre do morango do amor atinge Recife, fruta dispara de preço e vira artigo de luxo. Isabel leu por cima do ombro do funcionário incrédula. A reportagem explicava como os famosos doces da doceria haviam criado uma demanda sem precedentes por morangos na cidade, levando os fornecedores a aumentarem drasticamente os preços. Isso é loucura, murmurou ela. É só um doce. Não é só um doce. Dona Hilda apareceu na cozinha com um sorriso misterioso. É um milagre do Santo Antônio. E milagres não vêm baratos. Vovó, por favor, filha, você viu a quantidade de pedidos de casamento que aconteceram aqui na doceria só essa semana? 3 casais se noivaram depois de comer os morangos do amor. Isabel balançou a cabeça, mas não conseguiu esconder o sorriso.
Dona Hilda estava radiante com toda a atenção que a doceria estava recebendo, especialmente depois que uma blogueira famosa de Recife postou um vídeo comendo os doces e declarando que eles eram mágicos. "Falando em Santo Antônio", disse Paulinho com um sorriso maroto, "seu príncipe encantado ligou. Quer saber se você gostaria de almoçar com ele hoje?" Gentil ligou 3 vezes e enviou flores. Paulinho apontou para um buquê de rosas amarelas que Isabel não havia notado, com um bilhete que diz: "Para alegrar seu dia, tanto quanto você alegra o meu." Isabel sentiu as bochechas corarem. Nos últimos dias, ela e Gentil haviam se falado diariamente, mas ainda estavam na fase deliciosa de descoberta mútua. Cada conversa revelava algo novo. Cada encontro aprofundava a conexão entre eles. "E aí, vai ligar para ele?" Antes que Isabel pudesse responder, a campainha da porta tocou e Tânia entrou como um furacão, com uma expressão que misturava urgência e raiva. "Isabel, precisamos conversar. Agora." "O que aconteceu?" "Renato." "Aconteceu, Renato." Tânia jogou uma revista em cima do balcão. "Você viu isso?" Era uma das revistas sociais locais, e na capa havia uma foto de Renato em seu escritório, com a manchete: "Advogado traído perdoa ex-noiva e revela: ainda a amo." Isabel sentiu o estômago revirar. Ele não fez isso. Fez sim, e tem mais. Leia a entrevista. Com as mãos tremendo, Isabel abriu a revista na página indicada. A entrevista era ainda pior do que imaginava. Renato se pintava como noivo compreensivo que estava disposto a perdoar a crise emocional da ex-noiva. Falava sobre pressões familiares e momento difícil na vida dela, sempre se colocando como o herói magnânimo da situação. Mas a parte que mais a enfureceu foi quando ele insinuava que Isabel estava sendo influenciada por pessoas mal intencionadas e que ele estava lutando para salvá-la de si mesma. "Esse desgraçado", Isabel murmurou, sentindo a raiva subir como lava. "Ele está tentando me fazer parecer louca." "Não só isso", Tânia disse sombriamente. "Ele também mencionou que está tomando as medidas legais necessárias para recuperar os prejuízos causados pelo cancelamento." "Isabel, ele pode estar falando de processo." "Por quê? Eu não fiz nada ilegal." "Não, mas tecnicamente vocês tinham contratos assinados. Buffet, igreja, banda. Se ele quiser ser babaca, pode tentar te responsabilizar pelos custos." Isabel se sentou pesadamente numa cadeira. Havia pensado que fugir do casamento seria o fim dos seus problemas com Renato, mas aparentemente ele estava apenas começando a mostrar seu lado vingativo. "O que eu faço? Primeiro, você procura um advogado. Segundo, você não fala com a imprensa sem orientação legal. E terceiro," Tânia hesitou, "você conta tudo isso para o Gentil." "Por quê?" "Porque se vocês estão ficando sérios, ele precisa saber o que está enfrentando. Renato não vai parar por aqui, e você sabe disso." Nesse momento, como se tivesse sido invocado pela conversa, Gentil entrou na doceria. Uma olhada no rosto de Isabel e na revista aberta sobre o balcão foi suficiente para ele entender que algo estava errado. "O que aconteceu?" perguntou imediatamente, se aproximando dela. Isabel hesitou. Era cedo demais no relacionamento deles para envolvê-lo em seus dramas familiares. Mas olhando nos olhos preocupados de Gentil, ela soube que não conseguiria mentir para ele. "Meu ex-noivo deu uma entrevista para uma revista. Não é nada demais, só... Posso ver?" Isabel entregou a revista relutantemente. Gentil leu rapidamente, e a expressão dele foi ficando cada vez mais séria. "Esse cara é um idiota", disse ele finalmente. "E potencialmente perigoso." "Como assim perigoso?" "Isabel, ele está construindo uma narrativa pública onde você é a vilã instável e ele é a vítima. Isso é estratégia clássica para preparar terreno para uma ação legal." Gentil se sentou ao lado dela. "Você tem um advogado?" "Não, nunca precisei de um. Agora precisa, e eu conheço alguns excelentes." "Gentil, você não precisa se envolver nisso." "Preciso sim."
ele disse com firmeza, porque me importo com você. E porque ninguém deveria ter que enfrentar um manipulador sozinha. Tânia e Dona Hilda trocaram olhares significativos. Paulinho fingiu que estava muito ocupado arrumando os doces na vitrine. Além disso, Gentil continuou, conheço o tipo do Renato. Ele vai tentar te intimidar, te fazer sentir pequena e culpada. Mas ele esqueceu de uma coisa importante. O quê? Que agora você não está mais sozinha. Isabel sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Não de tristeza, mas de algo que não conseguia nomear. Alívio, talvez, ou gratidão, ou simplesmente a sensação esmagadora de finalmente ter alguém do seu lado. Obrigada, sussurrou. Não precisa agradecer. Agora vamos resolver essa situação. Gentil pegou o celular. Vou ligar para o Dr. Marcelo Siqueira. Ele é especialista em direito civil e não tem paciência para manipuladores. Enquanto Gentil fazia a ligação, Isabel olhou ao redor da doceria. Sua avó preparando massa de brigadeiro com a concentração de uma cientista, Paulinho explicando para uma cliente as propriedades místicas dos morangos do amor, Tânia folheando a revista com expressão indignada. Aquele lugar, aquelas pessoas, representavam sua vida real, sua escolha, sua felicidade. E ela não ia deixar Renato destruir isso. Marcelo pode nos receber hoje às 15 horas. Gentil voltou com o telefone na mão. Se quiser, posso te acompanhar. Você faria isso? Isabel, ele pegou a mão dela. Eu faria qualquer coisa por você. O jeito como ele disse isso, simples, direto, sem drama, fez o coração de Isabel disparar. Não era uma declaração de amor cinematográfica, mas algo muito mais precioso, a promessa sincera de alguém que realmente se importava. Então vamos, ela disse, apertando a mão dele. Vamos mostrar para o Renato que ele escolheu a pessoa errada para intimidar. Assim que se fala, exclamou Dona Hilda da cozinha. Santo Antônio não gosta de homem que faz mal para a mulher. Vovó, o que foi? É verdade. E olha só, ela acenou com a colher de pau. Vocês dois juntos contra essa peste. Se isso não é sinal de que Santo Antônio está trabalhando, eu não sei o que é. Gentil riu. Sua avó tem um ponto. Parece que o santo está mesmo do nosso lado. Do nosso lado? Isabel repetiu, gostando do som disso. Do nosso lado, ele confirmou, levando a mão dela aos lábios e beijando delicadamente. Se você quiser, é claro. Eu quero, respondeu Isabel sem hesitar. Definitivamente quero. E naquele momento, cercada pelas pessoas que a amavam e ao lado do homem que estava mudando sua vida de formas que ela ainda estava descobrindo, Isabel se sentiu mais forte do que nunca. Renato poderia tentar intimidá-la, sua família poderia tentar controlá-la, mas ela tinha algo que eles nunca conseguiriam tirar, a certeza de quem ela realmente era. E pelo jeito como Gentil a olhava, ela sabia que ele via exatamente isso nela. Não a filha rebelde dos Collins ou a ex-noiva escandalosa, mas Isabel. Simplesmente Isabel. E pela primeira vez na vida, isso era mais do que suficiente. Mais tarde, no escritório do Dr. Marcelo Siqueira, Isabel descobriu que suas suspeitas estavam corretas. Renato estava mesmo preparando uma ação por danos morais e materiais, alegando que o cancelamento do casamento havia prejudicado sua reputação profissional e causado prejuízos financeiros. É uma ação fraca, explicou o Dr. Marcelo, um homem na faixa dos 50 anos, com um ar de quem já havia visto de tudo. Mas pode ser desgastante e cara para você se defender. Quanto cara? Isabel perguntou, sentindo o estômago se apertar. Depende de quanto tempo ele quiser prolongar isso. Pode ser alguns milhares ou algumas dezenas de milhares. Isabel empalideceu. Não tinha esse tipo de dinheiro. Mas, Dr. Marcelo continuou, temos algumas opções. Posso entrar com uma ação preventiva alegando perseguição e difamação. A entrevista que ele deu pode ser usada contra ele. Isso funcionaria? Provavelmente sim. E tem outra coisa. Se ele realmente entrar com processo, posso pedir indenização por danos morais para você.
O cara basicamente te chamou de desequilibrada numa revista. Isabel olhou para Gentil, que havia permanecido calado durante toda a explicação. O que você acha? Perguntou ela. Acho que você deveria lutar, ele disse simplesmente. Não por vingança, mas porque pessoas como Renato só param quando encontram resistência. Então é isso, Isabel decidiu. Vamos em frente. Dr. Marcelo sorriu. Ótimo. Vou preparar os documentos. E o Sr. Frazão? Ele se virou para Gentil. Obrigado por indicar o caso. Sempre gosto de defender pessoas que estão do lado certo. Quando saíram do escritório, Isabel se sentia estranhamente leve, como se um peso que nem sabia que carregava tivesse sido tirado de seus ombros. Como você se sente? Gentil perguntou enquanto caminhavam pela rua. Poderosa, ela respondeu surpresa com a própria resposta. Pela primeira vez em muito tempo, me sinto poderosa. Que bom, porque você é muito poderosa. Eles pararam em frente ao carro de Gentil, mas nenhum dos dois se moveu para entrar. Gentil, Isabel disse suavemente, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Por que você está fazendo tudo isso? Nós nos conhecemos há uma semana. Você não me deve nada. Gentil a olhou por um longo momento antes de responder. Por quê? Disse ele finalmente. Em uma semana, você me fez sentir mais eu mesmo do que eu me sentia em anos. Porque quando estou com você, eu não sou o CEO ou o neto responsável ou o irmão que limpa bagunças. Sou só eu. E quem é você? Ainda estou descobrindo, mas sei que é alguém que quer estar ao seu lado enquanto você descobre quem você é também. Isabel sentiu os olhos se encherem de lágrimas novamente. Gentil. E além disso, ele sorriu quebrando a intensidade do momento. Freud se apaixonou por você, e eu sempre confio no julgamento dele. Isabel riu através das lágrimas. Freud tem bom gosto. Tem mesmo. Assim como eu. E ali, na calçada de uma rua movimentada do Recife, Gentil beijou Isabel pela primeira vez. Foi um beijo suave, hesitante no início, mas que rapidamente se aprofundou quando ela correspondeu com toda a intensidade dos sentimentos que estavam crescendo entre eles. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Uau! Murmurou Isabel. Uau, é uma boa definição, Gentil concordou sorrindo. Então, ela disse, tentando recuperar a compostura, o que fazemos agora? Agora? Gentil abriu a porta do carro para ela. Agora vamos para casa. Para sua casa, quero dizer. Porque eu prometi para Dona Hilda que provaria o famoso brigadeiro dela hoje. Você prometeu o quê? Ah, não mencionei. Liguei para ela antes de vir te buscar. Somos praticamente melhores amigos agora. Isabel balançou a cabeça rindo. Você está corrompendo minha avó, ou ela está me corrompendo. Ainda não decidi. Enquanto dirigiam pelas ruas de Recife, com a tarde caindo suavemente sobre a cidade, Isabel soube que estava vivendo um daqueles momentos que mudariam sua vida para sempre. Não apenas porque havia encontrado alguém que a amava, mas porque havia encontrado alguém que a fazia querer ser corajosa o suficiente para merecer esse amor. 2 semanas depois, a vida de Isabel havia se transformado em algo que ela jamais poderia ter imaginado. A doceria estava prosperando apesar, ou talvez por causa, da escassez de morangos, que havia forçado Isabel a criar novos sabores que se tornaram hits instantâneos. O processo contra Renato estava andando a favor dela, especialmente depois que o Dr. Marcelo descobriu que o ex-noivo havia mentido sobre vários prejuízos que alegava ter sofrido. Mas a maior mudança estava no relacionamento com Gentil. O que havia começado como uma atração intensa havia evoluído para algo mais profundo, mais real. Eles se viam quase todos os dias, seja na doceria, no apartamento dele, ou simplesmente caminhando pelas ruas de Recife descobrindo cantinhos da cidade que nenhum dos dois conhecia. Era uma manhã de quinta-feira, quando Dona Hilda fez o anúncio que mudaria tudo. Isabel, minha filha, tenho uma novidade para te contar. Isabel estava preparando uma nova fornada de brigadeiros de maracujá quando a avó apareceu na cozinha com um sorriso que ela não conseguiu decifrar. Que novidade, vovó?
Bem, Dona Hilda se sentou numa cadeira e juntou as mãos no colo, como sempre fazia quando tinha algo importante para dizer. Lembra que eu sempre falei em escrever um livro de receitas? Lembro. Você sempre disse que um dia ia organizar todas aquelas anotações do caderno da bisavó. Pois então, eu não só organizei como escrevi, e não só escrevi como já mandei para uma editora, e não só mandei para uma editora como eles querem publicar. Isabel parou de mexer a massa e encarou a avó. O quê? O livro vai se chamar Um Amor de Morango, Receitas da Vovó Hilda, e a editora quer lançar mês que vem com uma festa aqui na doceria. Vovó, isso é incrível! Isabel largou tudo e abraçou Dona Hilda. Por que você não me contou que estava escrevendo? Porque queria ser surpresa e porque não tinha certeza se daria certo. Dona Hilda estava radiante. Mas agora que deu, posso te contar o melhor. A editora conseguiu um patrocinador para deixar o livro bem baratinho, para todo mundo poder comprar. Que patrocinador? Ah, isso é surpresa para mais tarde, mas posso te adiantar que é alguém muito especial. Isabel sentiu uma suspeita crescer em seu peito. Vovó, o que foi? Não posso ter segredos? Antes que Isabel pudesse insistir, Paulinho irrompeu na cozinha com uma expressão de pânico. Isabel, tem um problema lá fora. Que tipo de problema? Do tipo que envolve fiscal da prefeitura, documentos e palavras como irregularidade e multa. Isabel sentiu o estômago virar. Saiu da cozinha e encontrou 2 homens de terno conversando com Tânia, que havia passado na doceria para tomar café. Os homens tinham aquela postura oficial que não prometia nada de bom. Com licença, Isabel se aproximou. Posso ajudar em alguma coisa? A senhora é a proprietária do estabelecimento? Perguntou o mais alto dos 2. Sou Isabel Collins. Fiscal João Pereira, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Estamos aqui para notificá-la sobre algumas irregularidades no funcionamento da doceria. Que irregularidades? O fiscal consultou uma prancheta. Uso inadequado do espaço público, perturbação do sossego, aglomeração em via pública e... Ele fez uma pausa dramática. Exercício de atividade comercial sem alvará adequado para o volume de movimento atual. Isabel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Mas eu tenho alvará. Está tudo regulamentado. Tinha, senhora. Mas o alvará foi expedido para um estabelecimento de pequeno porte. O movimento atual caracteriza porte médio, o que exige nova documentação. E qual o prazo para eu regularizar isso? 10 dias. Caso contrário, teremos que interditar o estabelecimento. 10 dias. Isabel sentiu o mundo girar ao seu redor. Era impossível conseguir nova documentação em 10 dias. Qualquer pessoa que já tivesse lidado com burocracia brasileira sabia disso. Quem fez essa denúncia? Perguntou Tânia, que conhecia o sistema bem o suficiente para saber que fiscalizações assim não aconteciam por acaso. Não podemos revelar a fonte, disse o fiscal, mas algo no tom dele sugeriu que ele também não estava confortável com a situação. Depois que os fiscais saíram, Isabel se sentou numa das cadeiras da doceria, sentindo-se completamente derrotada. Havia trabalhado tanto para construir aquilo e agora alguém estava tentando destruir tudo. Foi Renato, disse ela simplesmente. Tem que ter sido ele. Provavelmente. Tânia concordou sombriamente. Quando ele percebeu que o processo não ia dar certo, partiu para outra estratégia. Mas como ele pode ter acesso a informações da prefeitura? Isa, o pai dele é vereador há 15 anos. Ele conhece todo mundo. Isabel enterrou o rosto nas mãos. Era tarde demais para desistir, mas parecia cedo demais para ter que lutar tanto. Foi nesse momento que Gentil entrou na doceria. Uma olhada no ambiente e na expressão de Isabel foi suficiente para ele entender que algo estava muito errado. O que aconteceu? Isabel contou tudo, desde a visita dos fiscais até as suspeitas sobre Renato. Gentil ouviu em silêncio, mas ela podia ver a raiva crescendo em seus olhos. Esse cara passou de todos os limites, disse ele quando ela terminou.
mas não tem muito o que fazer. 10 dias para conseguir nova documentação é impossível. Não é impossível. É difícil, mas não impossível. Gentil pegou o celular. Você me autoriza a fazer algumas ligações? Gentil, você não precisa. Preciso sim, porque isso não é mais só sobre você, é sobre nós. E eu não vou deixar ninguém destruir o que estamos construindo. A forma como ele disse nós fez o coração de Isabel acelerar. Não era possessividade ou tentativa de controle. Era parceria. Era a promessa de que eles enfrentariam os problemas juntos. Tudo bem, ela concordou. Faz as ligações. Gentil se afastou e passou os próximos 20 minutos ao telefone. Isabel não conseguiu ouvir as conversas, mas pelo tom da voz dele, sabia que ele estava chamando favores importantes. Pronto. Ele voltou com um sorriso. Dr. Marcelo vai entrar com uma liminar hoje mesmo, alegando perseguição. E eu consegui agendar uma reunião na prefeitura para amanhã de manhã com o secretário de Desenvolvimento Urbano. Como você conseguiu isso? Digamos que a Frazão Motors é uma das maiores empregadoras da região metropolitana e que eu nunca pedi favores antes. Gentil segurou as mãos dela. Isabel, vamos resolver isso. Juntos. Isabel sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Por que você está fazendo tudo isso por mim? Porque você vale a pena. E porque... Ele hesitou por um momento como se estivesse reunindo coragem. Porque eu estou me apaixonando por você. O mundo parou. Isabel podia ouvir seu próprio coração batendo, podia sentir o cheiro dos doces na vitrine, podia ver Dona Hilda espiando da cozinha com um sorriso enorme. Mas tudo isso parecia distante comparado ao que acabara de ouvir. Você estou, perdidamente e irremediavelmente apaixonado. Gentil sorriu com aquela mistura de vulnerabilidade e determinação que fazia Isabel derreter. E antes que você diga que é muito cedo ou que mal nos conhecemos, eu sei que é loucura, mas também sei que nunca me senti assim antes. Gentil. E sei que você pode não estar no mesmo ponto ainda. E tudo bem, eu posso esperar. Eu também estou me apaixonando por você. Isabel o interrompeu suavemente. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Gentil foi como assistir ao nascer do sol. Está mesmo? Estou, e você tem razão, é loucura, mas é uma loucura muito boa. Desta vez, quando se beijaram, foi diferente. Foi um beijo que selava algo, que prometia algo, que mudava tudo. E quando se separaram, ambos sabiam que haviam passado de um território para outro. Bem, disse Tânia, que havia assistido a tudo com um sorriso enorme. Acho que posso ir embora agora. Meu trabalho de conselheira amorosa está oficialmente completo. Tânia! Isabel protestou vermelha. O quê? Vocês são adoráveis. E Dona Hilda, pare de espiar da cozinha. Dona Hilda apareceu com ar inocente. Eu não estava espiando. Estava verificando se Santo Antônio estava trabalhando direito e, pelo que vi, está. Todos riram e a tensão do momento com os fiscais pareceu diminuir um pouco. Mas Isabel sabia que a luta ainda não havia terminado. Na manhã seguinte, ela e Gentil estavam na prefeitura às 8h em ponto. O secretário de Desenvolvimento Urbano, Dr. Carlos Mendes, os recebeu pessoalmente, algo que, segundo Gentil, não acontecia frequentemente. Sr. Frazão, é um prazer finalmente conhecê-lo pessoalmente, disse Dr. Mendes, apertando a mão de Gentil. E Sra. Collins, soube que sua doceria está fazendo muito sucesso. Obrigada, Isabel respondeu, tentando manter a voz firme. Mas estamos enfrentando algumas dificuldades burocráticas. Sim, soube do problema. E posso adiantar que vamos encontrar uma solução. A prefeitura tem interesse em apoiar empreendimentos locais que geram emprego e movimentam a economia. A reunião durou 1 hora. E, ao final, Isabel saiu de lá com um documento que garantia 30 dias para regularizar toda a documentação, além de orientação específica sobre quais documentos seriam necessários. Como foi tão fácil? Ela perguntou a Gentil enquanto caminhavam de volta ao carro. Não foi fácil, foi justo.
A diferença é que nem todo mundo tem acesso à justiça da mesma forma. E isso é um problema que vai muito além da sua doceria. Isabel parou de caminhar. Você está certo. E isso me incomoda. O que te incomoda? O fato de que eu consegui resolver meu problema porque conheço você, que tem influência. Quantas outras pessoas estão passando pela mesma situação e não têm essa sorte? Gentil a olhou com uma expressão que misturava surpresa e admiração. É isso que eu amo em você. O quê? Você nunca perde de vista o que realmente importa. Mesmo quando está resolvendo seus próprios problemas, você pensa nos outros. É que... Isabel hesitou, tentando organizar os pensamentos. Minha vida toda eu vivi numa bolha. A bolha da família Collins, onde tudo se resolvia com dinheiro e influência. E eu odiava isso, mas também me beneficiava disso. Agora que estou construindo algo por conta própria, eu não quero reproduzir o mesmo sistema. E o que você quer fazer? Não sei ainda, mas quero usar essa experiência para alguma coisa boa. Talvez ajudar outros pequenos empresários que passam pelas mesmas dificuldades. Gentil parou e a beijou ali mesmo, no meio da calçada. Por isso eu estou apaixonado por você, disse ele quando se separaram. Você poderia facilmente se conformar em ser só mais uma empresária bem-sucedida, mas você quer ser mais que isso. E você? O que quer ser? Quero ser alguém que te ajuda a mudar o mundo, mesmo que seja um pedacinho de cada vez. Eles estavam chegando ao carro quando o telefone de Isabel tocou. Era Paulinho, e ele parecia histérico. Isabel, você precisa vir aqui agora. O que aconteceu? Tem um caminhão de mudança na frente da doceria, e Dona Hilda está brigando com uns homens que querem entrar aqui. Como assim, caminhão de mudança? Não sei. Eles disseram que tem uma ordem de despejo, mas Dona Hilda disse que eles vão ter que passar por cima do cadáver dela primeiro. Isabel olhou para Gentil com pânico. Vamos! Eles chegaram na doceria para encontrar uma cena caótica. Dona Hilda estava plantada na porta da doceria com uma colher de pau na mão, encarando 3 homens grandes que claramente não sabiam como lidar com uma senhora de 76 anos, determinada a defender seu território. Vovó, o que está acontecendo? Esses homens apareceram aqui com um papel dizendo que somos obrigados a sair, mas eu disse que a única forma de me tirarem daqui é me carregando. Isabel pegou o papel das mãos de um dos homens e leu rapidamente. Era uma ordem de despejo baseada numa alegação de que o prédio havia sido vendido e os novos proprietários queriam retomá-lo. Isso não pode estar certo, murmurou ela. Nós temos contrato de aluguel. Senhora, disse um dos homens, claramente desconfortável, nós só estamos cumprindo ordens. Se tem algum problema, a senhora precisa falar com quem expediu a ordem. E quem expediu? O homem consultou seus papéis. Doutor Túlio Vasconcelos. Isabel sentiu como se tivesse levado um tapa. Ela conhecia esse nome. Túlio Vasconcelos, repetiu Gentil, e havia algo na voz dele que fez Isabel se virar para olhá-lo. Você conhece? É meu tio, disse Gentil com uma expressão sombria. O irmão da minha mãe e advogado da família. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar na cabeça de Isabel. Você acha que... Acho que alguém está usando minha família para te atacar. E eu vou descobrir quem. Gentil pegou o celular e discou um número. Túlio, sou eu, Gentil. Preciso falar com você agora. Não pode esperar. Sobre a ordem de despejo que você expediu contra a doceria da Isabel Collins. Como assim você não sabe do que eu estou falando? A conversa continuou por alguns minutos, com Gentil ficando visivelmente mais tenso a cada palavra. Quando desligou, sua expressão era uma mistura de raiva e preocupação. E aí? Isabel perguntou. Túlio jura que não expediu ordem de despejo nenhuma, e ele nunca ouviu falar de venda do prédio. Gentil olhou para os homens do caminhão. Posso ver os documentos de vocês? Depois de alguns minutos analisando os papéis, Gentil balançou a cabeça. Esses documentos são falsos. A assinatura nem é do Túlio.
Então alguém falsificou documentos? Isabel perguntou incrédula. Parece que sim. E eu tenho uma suspeita muito forte de quem pode ter sido. Nesse momento, como se tivesse sido convocada pela conversa, Micheline apareceu dobrando a esquina. Ela caminhava com aquela elegância estudada de sempre, mas havia algo triunfante na expressão dela que fez o estômago de Isabel se contrair. "Gentil, querido!" ela exclamou, se aproximando, como se não houvesse um caminhão de mudança e 3 homens confusos na frente da doceria. "Que coincidência te encontrar aqui!" "Coincidência é uma palavra interessante", Gentil respondeu friamente, considerando que alguém acabou de tentar despejar Isabel usando documentos falsos. A máscara de Micheline escorregou por uma fração de segundo, mas ela se recuperou rapidamente. "Nossa, que terrível! Quem faria uma coisa dessas?" "Isso é exatamente o que eu gostaria de saber." Isabel observou a interação entre eles, e algo na linguagem corporal de Micheline confirmou suas suspeitas. Havia uma satisfação mal disfarçada ali, uma sensação de missão cumprida. "Micheline", Isabel disse suavemente, "posso te fazer uma pergunta?" "Claro, querida. Por que você me odeia tanto? Nós nem nos conhecíamos antes de Gentil e eu nos encontrarmos. Odiar? Que exagero! Eu não odeio você. Então por que está tentando destruir minha vida?" Micheline riu, mas o som não tinha nada de divertido. "Você realmente acha que isso tudo é sobre você? Que narcisismo! Então é sobre o quê? É sobre Gentil, obviamente. É sobre o fato de que vocês dois estão brincando de casinha quando qualquer pessoa com meio cérebro pode ver que isso não vai dar certo." "E por que não daria certo?" Gentil perguntou, dando um passo à frente. "Porque vocês são de mundos diferentes, Gentil. Ela é uma doceira que fugiu do próprio casamento e você é o CEO de uma das maiores empresas do estado. Vocês acham que isso é um filme romântico, mas a vida real não funciona assim." "Você está certa sobre uma coisa", disse Isabel calmamente. "A vida real não é um filme romântico. Na vida real, as pessoas escolhem por quem querem lutar. E eu escolhi lutar por Gentil, assim como ele escolheu lutar por mim. E você?" Gentil se virou para Micheline. "Você escolheu lutar sujo, falsificar documentos, inventar ordens de despejo. Até onde você está disposta a ir?" Micheline o encarou por um longo momento, e Isabel pôde ver o momento exato em que ela decidiu abandonar qualquer pretensão de inocência. "Até onde for necessário", disse ela simplesmente. "Você vai se cansar dessa brincadeira, Gentil. E quando isso acontecer, eu vou estar aqui." "Não", Gentil respondeu com uma firmeza que fez Isabel se apaixonar por ele um pouco mais. "Você não vai, porque não quero você na minha vida. E se você continuar tentando prejudicar Isabel, vou ter que tomar medidas legais." Micheline pareceu genuinamente surpresa com a rejeição final, como se, até aquele momento, ela realmente acreditasse que Gentil acabaria voltando para ela. "Você vai se arrepender disso", disse ela finalmente. "Não!" Gentil pegou a mão de Isabel. "Eu só me arrependo de ter demorado tanto para ver quem você realmente é." Micheline saiu sem dizer mais nada, e os homens do caminhão, percebendo que toda a situação havia sido um mal-entendido, também foram embora. Mas Isabel sabia que aquilo estava longe de ter terminado. "Ela não vai desistir", disse ela para Gentil. "Eu sei, mas nós também não vamos." Dona Hilda, que havia assistido a tudo com interesse, finalmente baixou a colher de pau. "Bem", disse ela, "isso foi emocionante. Agora quem quer um café? Toda essa agitação me deu sede." E apesar de tudo, das ameaças dos documentos falsos da ex-namorada vingativa, Isabel se pegou rindo, porque estava ali na frente da sua doceria, ao lado do homem que amava e da avó que a criou, enfrentando os problemas como uma família escolhida, construída com amor e coragem. E pela primeira vez, desde que fugiu do altar, Isabel se sentiu completamente em casa. Epílogo. 6 meses depois, a doceria Colher de Afeto estava irreconhecível. Não apenas pela fama que havia ganhado, o livro de Dona Hilda, Um Amor de Morango, Receitas da Vovó Hilda,
havia se tornado um fenômeno nacional, com a avó dando entrevistas para programas de televisão e até participando de um quadro semanal sobre culinária regional, mas também pela estrutura física. Gentil havia comprado o prédio vizinho e o transformado em um centro comunitário gastronômico em homenagem a Dona Hilda. O espaço oferecia aulas de culinária para jovens da comunidade, oficinas sobre empreendedorismo para pequenos empresários e, uma vez por semana, um jantar comunitário onde todos eram bem-vindos, independentemente da condição financeira. Foi a forma que encontramos de retribuir, explicava Isabel para uma jornalista que estava fazendo uma matéria sobre o projeto. A doceria só existe porque a comunidade nos apoiou. Agora queremos apoiar a comunidade também. A jornalista, uma jovem entusiasmada, anotava tudo rapidamente. E como está sendo a receptividade? Incrível! Paulinho apareceu na conversa, agora promovido a gerente da doceria. Semana passada tivemos 3 pessoas que começaram seus próprios negócios depois das oficinas. E o seu Joaquim da feira está dando aulas sobre seleção de frutas. E o senhor que tentou prejudicar a doceria. Como terminou essa história? Isabel trocou um olhar com Gentil, que estava do outro lado do salão organizando cadeiras para a aula da tarde. Renato acabou sendo indiciado por falsificação de documentos e tentativa de extorsão. E Micheline, bem, ela se mudou para São Paulo. O último boato é que está tentando convencer um empresário paulista de que eles são almas gêmeas. E vocês dois? Como está o relacionamento? Isabel sorriu, observando Gentil, que estava agora sendo ajudado por Freud, que insistia em carregar as almofadas das cadeiras na boca, e por Brigadeirinha, que havia decidido que as almofadas eram perfeitas para afiar as unhas. Está real, disse ela finalmente. Nada daquela paixão cinematográfica onde tudo é perfeito. Nós discutimos sobre coisas bobas, como qual série assistir no Netflix, ou se Freud pode ou não dormir na nossa cama. Gentil deixa meias jogadas pela casa e eu tenho o péssimo hábito de experimentar receitas novas às 2 da manhã. Vocês moram juntos? Há 3 meses, e foi a melhor decisão que já tomamos. Isabel pausou, lembrando-se de algo. Na verdade, tem uma coisa engraçada sobre isso. O quê? Freud e Brigadeirinha se odiavam no começo. Eram como 2 territorialistas defendendo seus donos. Mas agora eles dormem juntos no sofá. E se um dos 2 sai para passear, o outro fica esperando na porta até voltar. Que fofo! Gentil diz que eles aprenderam com a gente que amor não é sobre competição, é sobre parceria. A jornalista sorriu. E planos para o futuro? Casamento? Filhos? Isabel olhou novamente para Gentil, que agora estava explicando para um grupo de adolescentes como montar um business plan para um carrinho de tapioca. Havia algo na forma como ele falava com os jovens, paciente, encorajador, genuinamente interessado, que fazia o coração dela se acelerar. Estamos construindo uma vida juntos, disse ela, e quando for a hora certa, saberemos. Mas por enquanto estamos felizes em aprender a ser uma família dia após dia. Uma família. Eu, ele, Dona Hilda, os bichos, Paulinho, Tânia, até Nininha Frazão, que agora passa aqui toda segunda-feira para trocar receitas com vovó e reclamar que Gentil não come direito. Isabel riu. É uma família maluca, construída aos poucos, mas é nossa. Depois que a jornalista foi embora, Isabel ficou observando o movimento do centro comunitário. Uma turma de crianças estava aprendendo a fazer beijinhos de coco com Dona Hilda, enquanto um grupo de adultos discutia estratégias de marketing digital com um voluntário que Gentil havia conseguido. Pensando no quê? Gentil apareceu ao lado dela, passando o braço pelos ombros. Em como a vida é engraçada. Há 1 ano atrás eu estava prestes a me casar com um homem que não me amava de verdade, numa vida que não era minha. E agora? E agora? Agora estou vivendo uma vida que nem sabia que era possível. Com um homem que me ama exatamente como eu sou, fazendo alguma coisa que realmente importa.
Sem arrependimentos? Isabel pensou na pergunta. Nos últimos meses, sua família havia tentado uma reconciliação desajeitada, especialmente depois que o livro de Dona Hilda virou sucesso e Carolina começou a postar sobre a irmã empreendedora de sucesso. Mas Isabel havia aprendido a manter distância emocional segura, aceitando o amor deles dentro dos limites que eles eram capazes de oferecer. Nenhum arrependimento, disse ela finalmente. E você? Só um? Qual? Deveria ter ido à feira naquele sábado muito mais cedo. Perdemos tempo precioso. Isabel riu. Ah, mas aí não seria a mesma coisa. Eu precisava estar pronta para te encontrar. E você precisava estar pronto para me ver. Filosofia de doceira apaixonada. Sabedoria de mulher que aprendeu que timing é tudo. Nesse momento, Dona Hilda apareceu com uma bandeja de morangos do amor recém-feitos. Experimentem esses aqui, disse ela com um sorriso maroto. Receita nova que inventei especialmente para vocês dois. Isabel e Gentil provaram os doces, e realmente havia algo diferente neles. Mais intenso, mais complexo, mais perfeito. Qual o segredo dessa versão, vovó? Ah, é simples, Dona Hilda piscou. É feito com morangos que custaram uma fortuna, chocolate suíço que o Gentil trouxe de uma viagem de negócios e uma pitada de açúcar cristal que Dona Lourdes benzeu especialmente. Mas o ingrediente principal é o mesmo de sempre. Santo Antônio? Gentil perguntou brincando. Não, meu filho, amor verdadeiro. Que, diga-se de passagem, é o único ingrediente que não aumenta de preço e não acaba nunca. Isabel olhou para Gentil, que olhou para ela, e ambos começaram a rir. Porque Dona Hilda tinha razão. O amor verdadeiro era realmente o único ingrediente que importava. E ali, no centro comunitário barulhento e cheio de vida que haviam construído juntos, cercados pela família escolhida e pelos sonhos que estavam se tornando realidade, Isabel soube que havia encontrado exatamente o que não sabia que estava procurando. Não um príncipe encantado que resolveria todos os seus problemas, mas um parceiro que estaria ao seu lado enquanto ela resolvia seus próprios problemas. Não uma vida perfeita, mas uma vida real, com todas as imperfeições e surpresas que isso implicava. E quando Gentil a beijou ali mesmo, no meio do alvoroço, com gosto de morango do amor e promessas de futuro, Isabel teve certeza de que havia tomado a decisão certa naquela manhã de sábado, quando saiu correndo da igreja. Às vezes, fugir de onde você não deveria estar é a única forma de chegar onde você sempre pertenceu.